Convido a igreja a abrir no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Eu vou dar continuidade, ao Apocalipse que nós começamos na semana passada. Nós lemos o primeiro capítulo, onde João ele relata, como ele recebeu do próprio Cristo, o livro do Apocalipse, que é uma revelação profética. Entramos no capítulo 2 falando sobre a igreja de Éfeso, porque o livro do Apocalipse ele inicia com a mensagem específica de Cristo a cada uma das 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas perseguidas da Ásia. Então a primeira foi escrita para Éfeso, e hoje essa carta ela é especificamente escrita para a igreja de Tiatira. Então hoje nós vamos estar aqui meditando sobre essa carta, e vamos dar continuidade nas 7 igrejas nos próximos domingos. Estaremos falando cada uma delas e dando continuidade ao livro do Apocalipse. Amém? Todos acharam? Apocalipse 2, versículo 18. Está escrito: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, fala aos nossos corações através do Teu Espírito, Senhor. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e para que essa igreja seja edificada, em nome de Jesus. Amém. No versículo 18, Jesus, o próprio Cristo, faz essa revelação a João. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus aqui está fazendo a mesma descrição de si próprio que João faz lá no capítulo 1. Quando ele contempla a glória de Deus, ele fala que viu o Cordeiro como o Filho do Homem, o Filho de Deus, com os seus olhos eram como chama e os seus pés como bronze reluzente. E Cristo faz a mesma, ele faz uma referência à revelação de João, ou seja, sou eu mesmo quem João viu, sou eu mesmo aquele que revelou a João, que está falando a vocês, o próprio Cristo. E no versículo 19 ele diz: conheço as suas obras e seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio.
A igreja de Tiatira, irmãos, ela era uma congregação ativa, né? E ao invés de esfriar, ela se tornou mais ativa ainda com o passar dos tempos. Era uma igreja que ia crescendo em obras, em atividade, uma igreja muito ativa. E a fé dessa igreja é uma fé que agradava a Deus. E era mostrada pelas obras, assim como Paulo ensina, né? Como a carta também. E ele disse assim: os servos de Deus devem ser sempre abundantes, né? Nas suas obras, no serviço ao Senhor. Pois Deus nos criou para fazer boas obras. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, diz assim, muito conhecido esse texto, eu já trouxe ele em outras oportunidades. Carta a Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, dizendo: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que essas cartas estão dizendo aqui? Ora, a fé, inevitavelmente, ela vai se manifestar em obras. Não tem como você dizer, olha, eu tenho fé em Jesus Cristo e a tua vida não manifestar obras, porque é a consequência imediata da fé. A fé, a verdadeira fé, ela se manifesta em obras. E isso acontece sem exceção. Então o que ele está dizendo aqui é isso. Não adianta a gente dizer que tem fé se a gente não manifesta obras de quem tem fé. Obras salvíficas, não é qualquer obra, é uma obra salvífica. De que adianta você dizer que tem fé se a tua vida não tem obras? Por quê? Porque o sinal da fé está nas obras. É pelas obras, não que você fazendo obras vá ter fé. Você pode, eu repito isso, você pode fazer obras sem ter fé. Você pode realizar obras até dentro da igreja sem ter fé. Mas você não pode ter fé sem realizar obras. Não tem como, porque a manifestação natural da fé são as obras. Quanto maior for a nossa fé, irmãos, mais a gente vai estar envolvido com o corpo de Cristo. Estar envolvido aqui é na comunhão com os irmãos e na obra de Deus. Isso é a consequência do nosso amadurecimento na fé. Quanto mais nós vamos caminhando e vamos amadurecendo no Senhor, quanto mais a nossa fé vai sendo transformada e edificada, a consequência natural é que a gente vá se envolvendo mais e mais na obra de Deus. É que a gente vá se envolvendo mais e mais na comunhão dos santos. Por isso o Espírito Santo, ele nos leva nessa obra diária que o Espírito Santo faz em nossas vidas, ele nos leva a um crescente amadurecimento, a um compromisso de vida com o Senhor. Não há como a gente ser cristão sem caminhar com o Senhor e com a sua igreja. Não há vida espiritual fora da igreja. A gente precisa estar ligado à comunhão dos santos. E ele vem no versículo 20 dizendo, no versículo 20, 21 e 22, dizendo assim. Primeiro ele mostrou um ponto forte da igreja de Tiatira, né? Mas agora ele vem tratando de um ponto que precisa ser transformado, precisa ser cuidado. E ele diz assim: no entanto, contra você tenho isso. Você tolerou Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. O problema principal, irmãos, da igreja de Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa, que é justamente o que a gente não viu em Éfeso. Eles botaram à prova, né, os falsos profetas,
e não permitiu que eles continuassem. Mas na igreja de Tiatira, essa falsa profetisa chamada Jezabel, ela pregava imoralidades, práticas imorais, alimentação, de se alimentar com comidas que eram dedicadas a ídolos, e a igreja tolerava ela, né? Tinha uma tolerância com ela, e pior do que isso, ela tinha seguidores dentro da própria igreja. É possível que essa mulher realmente se chame Jezabel, a gente não sabe, ou se foi uma referência que Jesus fez, né? Aquelas que mulher do rei, acho que Acabe, né? Pode ter sido uma referência ou o nome dela realmente ser Jezabel. Isso a gente não sabe. A Jezabel de Tiatira, ela agiu de maneira semelhante, né? Ela seduziu os cristãos à prática de idolatria e prostituição. Aí a prática de imoralidade foi algo, acho que literal, pelo que é dito aqui na carta, né? Porque diz que alguns praticavam dentro da igreja. Ela incentivou os servos de Deus a comerem comidas consagradas a ídolos. E lá em Atos 15, de 20 a 29, nós temos o que a palavra diz a esse respeito. Diz assim: pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual da carne de animais estrangulados e do sangue. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Ou seja, a palavra, né, ela evidentemente proíbe o cristão de práticas imorais, de acesso à imoralidade, seja qual for o tipo de imoralidade, mas também fala de alimentação de coisas dedicadas a ídolos. Em 1 Coríntios 10, versículo 20 a 22, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Cabe lembrar que a questão não é que o mal possa atacar a nossa vida, né? Então a gente lembra aqui de doces, né, de Cosme e Damião, essas coisas. E as pessoas falam assim: eu não tenho que ter medo dessas coisas porque Deus está em mim e Ele é maior. A questão não é o mal que elas podem te fazer, mas a questão é a comunhão de um cristão com algo que é de Satanás. Essa que é a questão, a infidelidade que a gente expressa fazendo isso. Por isso, a igreja ela não pratica o hábito de pegar doces. Esses doces Cosme e Damião, a gente sabe que tem uma dedicação desses doces. A comida é dedicada. E seja comida ou seja o que for, se tem algum envolvimento com coisa que não é de Deus, a gente não pode trazer isso para a nossa casa ou para a nossa vida. Não que a gente ache que o Deus deles é maior do que o nosso, mas pela infidelidade que cometemos fazendo isso. Porque quando a gente toca em algo impuro, ou quando a gente traz para nossos lares algo impuro, quando a gente pratica algo impuro, é um momento em que a gente está sendo infiel ao nosso Deus. Está fazendo a mesma coisa que o povo fez lá no deserto, que levanta estátuas para adorar estátuas de bronze para adorar e abandona a adoração a Deus. E nisso a gente pode incluir várias coisas. Pode incluir a pornografia, né, que é algo que é um mal do século e que, como eu já falei aqui no culto, dito por uma psicóloga, é algo que vicia tanto quanto a cocaína. Você deixar o vício da pornografia, a dificuldade é tamanha que pode ser comparado à dificuldade de largar um vício da cocaína. Então, algo também que a gente tem que se abster, porque imoralidade é algo associado ao demônio. Isso é uma prática demoníaca, é algo que Satanás implantou no mundo, faz parte do sistema do mundo. E a tolerância com Jezabel também falava de toda a prática que tinha dentro da igreja seguido dessa pregação.
A fidelidade de Deus nunca nos deixará bem na fita com as pessoas, né? E você ser cristão e rejeitar certas coisas hoje não vai deixar o teu ibope lá em cima, não vai. Porque as pessoas, o mundo, ele tem essas práticas esotéricas, né? E gosta disso, né? E muitas vezes quer trazer isso para dentro da igreja. Colocar objetos, né, que atribuem valor, que se você botar dentro da tua casa vai acontecer isso, aquilo, e rosa ungida, e todo tipo de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, porque não há poder em coisas, o poder está em Deus. Você pode usar um objeto como sinal da manifestação do poder de Deus no nível espiritual, mas não aplicar poder às coisas. As coisas não têm poder, só Deus tem poder. E tem que haver a nossa fidelidade, porque a gente tem que crer que é Deus que faz as coisas na nossa vida, não é algo que você pegou, seja lá onde for, que você vai trazer para a tua casa e aquilo vai transformar alguma coisa. Quem transforma é Deus. Só Deus pode cuidar das nossas vidas, só Deus pode fazer o sobrenatural em nossa vida. Aí entra a questão de horóscopo também, por mais científico que as pessoas dizem que seja, não é um horóscopo que tem que dizer o que você vai fazer durante o teu dia. Quem diz o que você vai fazer com a tua vida e com o teu dia é o Senhor, né? E não quem escreve horóscopo. Eu já falei isso no culto anterior, mas não custa repetir. Eu conheci uma amiga minha do meu tempo de grupo jovem na igreja católica, e ela trabalhava num jornal. E eu perguntei, o nome dela era Sônia, eu perguntei: Soninha, me fala sobre esse negócio de horóscopo, isso é verdade? Ela começou a rir, né? E falou assim: olha, Paulo, sabe quem faz horóscopo lá no jornal? Eu falei: não, é quem chega mais atrasado, é o castigo, é escrever o horóscopo. Porque ninguém gosta de fazer isso. Todo dia tem que escalar alguém para escrever horóscopo, mas ninguém gosta, detesta. Então combinamos isso. Quem chegar por último é quem vai escrever o horóscopo. Então aquele que chega atrasado escreve. E as pessoas leem aquilo e direcionam o seu dia em cima do que está escrito ali. Gente, qual ser humano que pode dizer o que é bom para mim, o que é ruim para mim? Só Deus pode dizer isso. Só Deus pode dizer isso. Então, isso são práticas que fazem parte do sistema do mundo, que a gente não pode ser infiel a Deus e deixar que essas coisas conduzam a nossa vida. Eu poderia elencar aqui um monte de coisas que a gente tem que ter o cuidado de não trazer para dentro das nossas casas. Aí entra também a gatonete, CD pirata. Isso não é prática de cristão. Isso são coisas que fazem parte do sistema do mundo que a gente não pode trazer para dentro de nossos lares. Muitas vezes Deus quer abençoar a nossa casa, mas existem práticas dentro da nossa casa que estão impedindo de Deus abençoar. Então a gente tem que santificar o nosso lar para Deus, retirar do nosso lar tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus. E Cristo aqui, ele foi enfático, ele falou: olha, se não se arrepender, eu vou punir aquele que continuar com essas práticas. Ele falou: eu vou punir, ele falou claramente aqui. E Paulo fala, né, na carta aos Coríntios: vocês não podem beber do cálice do Senhor e cálice de demônios. A nossa vida, ela é separada para a comunhão com Deus. Deus nos criou para viver em comunhão com Ele. Somos a única criatura chamada a viver em comunhão com Ele. Nós não podemos estar em comunhão com Deus e em comunhão com Satanás, endossando as suas práticas, fazendo aquilo que Ele diz que é para ser feito. Eu vejo muitas vezes, cada um tem sua cabeça, né? Mas eu, como pastor, jamais iria para um programa de televisão, para um debate com pessoas de seitas. Eu acho que você não tem... o que a luz tem para conversar com as trevas? Não tem nada. Você vai falar ali, não vai produzir nada, porque eles vão continuar nas trevas, porque eles não... E nem o público vai resolver nada, porque você olha nesses programas... o público, tanto as que bate palmas para um lado como para o outro, bate palma para os dois. O pastor fala, é aplaudido, o outro lá da espiritismo fala, é aplaudido, e todos que falaram são aplaudidos igualmente, porque se você falar algo que é bonito, é aplaudido, não interessa se é verdade ou não é. Se é bonito o que tu falou, aplaude. E é assim, isso não produz nada. Então a gente tem que se separar para Deus. Tem coisas que não é lugar para a gente estar. A gente tem que ter esse cuidado.
Uma vez um jovem lá na igreja de Mesquita me perguntou: é errado o cristão ir no Rock in Rio? Eu falei: eu acho que é, pelo que acontece lá. Mas o cristão, ele, aonde tiver, ele pode estar evangelizando. Meu amigo, você não vai lá para evangelizar. Conta outra história, que você não vai lá para evangelizar e no meio daquele som alto ninguém vai ouvir você evangelizando nada lá. Se você quer ir, vai. Mas não tenta inventar uma desculpa para ir não, porque você está enganando a você mesmo e querendo enganar a igreja. Não é lugar, não é. Então, a gente tem que ter, se a gente quer viver com Deus, não tem jeito, a gente tem que se santificar para Ele. Há coisas que a gente não pode fazer. No versículo 23 ele diz: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Jesus aqui está revelando o zelo dele pela igreja, né? Tudo que é da igreja é sagrado e Deus zela pela igreja. A gente não pode esquecer disso. Assim como ele escreveu as 7 igrejas do Apocalipse, não só incentivando naquilo que elas estavam corretas, mas ele também escreveu repreendendo e dizendo: olha, eu sou aquele que sonda mentes e corações, eu sei de tudo. E ele expõe aquilo que está errado, né? O Espírito na igreja, ele expõe o que está errado. Nada fica oculto diante do Senhor. A pessoa pode chegar aqui com aquele kit crente maravilhoso, aquele terno, a Bíblia debaixo do braço, glorificar o Senhor, mas se a vida dele estiver errada, Deus sabe, não adianta. O pastor não vai saber, os irmãos não vão saber, mas Deus sabe. De Deus a gente não pode esconder nada, Deus sabe de todas as coisas. E ele diz assim: olha, Jesus retribuirá não segundo o que o homem vê, mas segundo o que ele sabe. A grande questão é essa: Jesus não vai me retribuir, o meu julgamento que vai contar não é a opinião da igreja sobre mim. Eu não vou chegar lá no dia do juízo: olha só, todo mundo gosta de mim na igreja, lá não, deixa passar, Senhor, que esse aí é nota 10. Isso não interessa para o Senhor, não é a opinião humana que vai nos salvar, mas aquilo que Deus vê no nosso coração e na nossa mente. E isso a gente não pode esconder de Deus, eu não tenho como esconder isso de Deus. Por isso a gente sempre tem que ter uma avaliação sincera da nossa vida e pedir perdão a Deus, porque a gente não pode esconder pecados de Deus. A única saída para o nosso pecado é a gente se arrepender, reconhecer diante de Deus que a gente pecou e pedir perdão. É a única forma de solucionar o pecado na nossa vida, porque você pode esconder ele de todo mundo, mas você não esconde de Deus. E a igreja de Tiatira, ele disse: olha, eu sondo mentes e corações. Eu sei quem está caminhando com ela, com essa Jezabel, eu sei quem está caminhando comigo, e eu vou retribuir a cada um. Quem está com ela vai sofrer, mas quem não está, eu não vou botar um peso além desse do que vocês estão carregando. Versículo 25: tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Jesus aqui está falando: olha, gente, caminhe de acordo com o que você tem. Ou seja, a nossa vida cristã, a palavra de Deus, que é a nossa norma de conduta, é a verdade. Isso aqui não é um instrumento na mão do cristão, mas isso aqui é uma autoridade dentro da igreja. Quem manda é a palavra de Deus. A essa palavra não precisa ser acrescentado mais nada, não está faltando nada. As pessoas dizem assim: não, mas isso aí que vocês estão falando, isso aí já passou, o mundo hoje é diferente. Gente, o mundo ele tem que se aperfeiçoar porque ele é imperfeito. Embora não esteja se aperfeiçoando, ele está cada vez pior. Mas essa palavra ela não tem que ser aperfeiçoada em nada, porque ela é a verdade. A verdade você não aperfeiçoa, porque a verdade é perfeita. Então não há nada, por isso essa palavra valeu a vida inteira, desde lá do início, lá em Gênesis até Apocalipse. Essa palavra vai valer até a vinda de Jesus, porque não há nada para ser aperfeiçoado, irmãos. A nossa vida cristã, a verdade de Deus, que é o que norteia a igreja, a nossa vida cristã, não precisa se acrescentar mais nada a ela. Ela basta, ela é suficiente para a igreja. E Jesus fala para a igreja de Tiatira: olha, apegue-se ao que você tem até que eu venha. O que a igreja de Tiatira tem? A palavra, a revelação. E na época, o que estava mais recente para ela era o ensinamento dos apóstolos.
E Jesus disse que o que é o ensinamento dos apóstolos? O Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. Ele falou: apegue-se ao que você tem, apegue-se a Cristo. Não precisa acrescentar mais nada e nem tirar. Nós não precisamos de estratégias modernas, não precisamos de novas revelações para a igreja caminhar, não. Ela já tem plenamente a palavra de Deus, que é suficiente até que Jesus venha. A gente não pode tirar nada dela, mas também não pode acrescentar nada a ela, porque ela é a verdade. Versículo 26 e 27 e 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará como cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Autoridade sobre as nações fala que nós queremos um mundo melhor, nós queremos um mundo de justiça, nós queremos um mundo transformado, mas até que Jesus venha nós não teremos. A gente vai ver mais adiante no próprio livro de Apocalipse, relatando a nova Jerusalém, ou seja, a nova cidade onde a gente vai viver como Jesus, quando Jesus vier. E sobre todo esse caos, né, que está o mundo hoje, e eu creio, né, desculpe falar isso, mas eu creio que ainda vai piorar até Jesus voltar, porque o mundo jaz no maligno, não tem solução para o mundo. A grande verdade é que no final os cristãos reinarão com Jesus, porque ele virá vitorioso na sua segunda vinda e todo joelho se dobrará diante dele para reconhecer que ele é o Senhor. Até o ímpio, até aquele que vai ser condenado vai ter que dobrar o joelho e reconhecer, porque ele virá na sua glória. Ele não virá mais como cordeiro sofredor, mas agora ele virá em toda a sua glória. E todos, quando verem a glória do Senhor, cairão no chão e reconhecerão que ele é o Senhor. Então nós reinaremos, a igreja reinará com Cristo sobre o mundo restaurado. Assim como seremos restaurados, receberemos o corpo glorificado. Toda a natureza também será restaurada, porque Paulo diz que a natureza geme e aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque quando isso acontecer, a natureza também será restaurada na nova cidade. Porque todo o pecado que atingiu não só a natureza humana, mas a natureza, esse pecado ele será destruído. Então, nós reinaremos com Jesus, a igreja reinará sobre o mundo com Jesus, porque será o dia do ajuste de contas. Aqueles que estão se dando tão bem aqui no mundo, achando que estão no caminho certo pelos lucros, pela fama, pelo poder, seja de que forma for, nesse dia eles verão aqueles que eles massacraram se levantando naquele dia junto com Deus vitoriosos. E Jesus fala isso aqui. Mas isso será para quem? Para aquele que perseverar até o fim. Para aquele que for fiel ao Senhor até o fim. E a gente fala assim, puxa, mas tudo bem, não é muito fácil a gente ser fiel ao Senhor nos dias de hoje. Mas, irmãos, vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior a gente ser fiel ao Senhor, porque cada vez mais o mundo jaz no maligno, o mundo está mergulhando cada vez mais numa situação de pecado. Se nós olharmos as gerações anteriores, fica muito claro isso, nem precisa eu relatar, porque a gente vê que a cada geração as coisas vão ficando piores. Coisas que há pouco tempo eram inadmissíveis na sociedade, hoje já estão sendo aplaudidas na sociedade. E vai ficar pior. Por isso, o pastor Duarte colocava lá na igreja de Mesquita que não adianta a igreja ir brigar para não aprovar essa ou aquela lei, não adianta, porque cedo ou tarde elas vão ser aprovadas, porque a palavra diz, o mundo jaz no maligno, isso é inevitável, essas coisas vão acontecer. Mas a igreja ela não precisa de homens para defendê-la, porque quem defende a igreja é Cristo. E a gente vê claramente aqui, foi na igreja de Éfeso, na igreja de Tiatira, a gente vai ver nas demais igrejas, nas 5 igrejas que ainda estarei trazendo aqui, como o próprio Deus defende a igreja. E se a igreja está viva hoje, 2017 anos, né? É porque Deus a sustentou com capacidade humana, mas foi pelo poder de Deus. Então a igreja não precisa de bancada evangélica para defender ela, e nem defende, infelizmente não defende nada. Mas não depende também dela, porque quem defende a igreja é Deus. O homem não pode defender a igreja.
Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, porque quem reina é a morte no mundo, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo falando que nós reinaremos em vida no final. Nós teremos uma outra vida eterna, enquanto aqueles que não são de Cristo terão a segunda morte, essa segunda morte será eterna. Não tem como a gente botar panos quentes nessa verdade. É clara. Quem é de Cristo viverá eternamente, quem não é de Cristo morrerá eternamente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos no reino de Deus, nós participamos no reino de Deus. E ele diz aqui, olha, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos faz assentar em lugares celestiais, porque estávamos mortos. Até conhecer a Cristo espiritualmente, nós estávamos mortos. Nós fomos ressuscitados espiritualmente quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ele diz que nós reinaremos com Ele eternamente, estamos assentados com Ele em lugar celestial, ou seja, o reino de Deus já é uma realidade entre nós e nós já vivemos no reino de Deus, embora ele será consumado plenamente na segunda vinda de Cristo. Mas a nossa vida espiritual, ela é eterna, nós não morreremos espiritualmente. O nosso corpo, ele será pó novamente, o pó voltará, e a nossa natureza humana pecadora, ela vai morrer na primeira morte. Mas na segunda morte, nosso espírito, que continuará eterno, receberá um corpo glorificado para viver com Deus. Versículo 28, eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É Jesus. Ele é a estrela da manhã. Ele fala isso claramente no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, ele já falou isso aos apóstolos. Ele disse, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha ele falando aqui, aonde que a gente vai estar depois que Jesus voltar? Aonde ele estiver. Jesus não vai chegar, olha, vocês vão ficar naquele canto ali, é para os ressuscitados, até logo, não vão me ver mais não. Ele disse, vocês estarão onde eu estiver. E ele repete aqui na carta a Tiatira, dizendo, eu lhes darei a estrela da manhã, ou seja, ele mesmo, nós estaremos na presença dele. Mas tudo isso para quem? Para quem for fiel e perseverar até o fim. Esse é o desafio da igreja hoje. E a perseverança, irmãos, ela não vem pela carne. A nossa natureza humana, ela não vai se converter nunca, não vai se converter. Por isso Paulo diz, olha, vai haver uma luta dentro de nós até que Jesus venha. Qual é a luta? É a nossa natureza humana querendo se levantar, que é o homem velho. Toda vez que a gente vai decidir alguma coisa, está diante de uma situação, o homem velho quer levantar para a gente fazer conforme a gente fazia antes de ser convertido. E a gente vai ter o nosso espírito nos querendo conduzir da forma que agrada a Deus. E há esse conflito dentro de nós. E se nós revermos ao final do dia, o nosso dia a dia, a gente vai perceber que durante o dia, horas, o homem velho se levanta e tem momentos que a gente age pela carne, sim, né? Há momentos que a gente age porque há essa luta dentro de nós. E o cristão peca por causa da natureza humana que ainda está nele e é pecador e não se converte. Mas Jesus diz, quem vai perseverar até o fim? Aquele que viver pelo Espírito. Aquele que viver pelo Espírito, aquele que alimentar o Espírito, aquele que viver buscando as coisas de Deus. É esse que vai perseverar, porque nós não vamos alcançar perseverança e vitória pela nossa natureza humana, porque ela é corrompida e é decaída. A gente tem que viver pelo Espírito, buscar as coisas de Deus, alimentar o nosso Espírito para que ele vença a nossa carne. Ele vai tentar se levantar o tempo todo, mas se a gente tiver uma vida espiritual sadia, forte, ele vai ser crucificado o tempo todo. Que é essa ordem de Paulo? Crucifica a carne, crucifica ela, o lugar dela é morta, é crucificada.
E é isso que a gente simboliza no batismo, quando mergulha a pessoa e ergue ela de novo. O homem velho é mergulhado e levanta um novo homem. É isso que a gente tem que buscar. Essa tem que ser a realidade. Assim como isso que Jesus está pedindo à igreja de Tiatira é algo que ele mesmo vai realizar nela, mas ele precisa que a igreja busque isso nele. O nosso papel é buscar. Nós temos o livre-arbítrio para buscar a Deus, para que ele faça em nós aquilo que não podemos fazer. Nós não podemos fazer. Nós temos que reconhecer que a nossa vida cristã é pela graça, é algo concedido pelo Espírito. Paulo diz, olha, nós nem podemos chamar a Deus de Senhor se não for pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós dependemos do Espírito Santo para louvar o Senhor, nós dependemos do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, nós dependemos do Espírito Santo para crucificar a carne. Mas o que nós podemos fazer, isso sim, é buscar a Deus. Buscar uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com os santos, participar da comunhão dos santos, porque são essas coisas que alimentam a nossa vida espiritual. Amém, igreja? Jesus assim, amém. Jesus assim como com a igreja de Tiatira, ele nos deseja. Jesus escreveu tudo isso para a igreja de Tiatira, não foi para desanimar a igreja, não, pelo contrário. O livro de Apocalipse, ele foi escrito para corrigir, mas também para dar um alívio à igreja, para dar um incentivo à igreja, um refrigério à igreja que estava sendo perseguida. As 7 igrejas, da Ásia estavam sendo violentamente perseguidas, e Jesus vem, faz a revelação do Apocalipse a João, direciona 7 cartas, uma específica para cada uma das igrejas, para encorajá-las, para dizer, olha, vocês estão passando por isso, mas no final a vitória é de Cristo. Porque assim como eu já falei, o livro do Apocalipse são 7 visões no mesmo período histórico. O livro do Apocalipse é a revelação entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Isso é visto sobre 7 visões no livro. E todas elas falam da perseguição da igreja e da vitória de Cristo no final. Então é isso que foi dito à igreja e é dito a nós. Cristo vai vencer no final, a gente precisa estar com o vencedor, né? É só vitória aqui? Não, não é. A gente aqui tem vitórias e derrotas, mas a nossa vitória final está garantida em Cristo. Porque ele não virá para lutar, não, ele já vem para vencer. Quando ele se manifestar na sua segunda vinda, o mundo todo vai ver a sua glória e vai se cair por terra ao ver a glória do Senhor. E vai dobrar o joelho para reconhecer que ele é o Senhor. E nesse dia, o maligno será vencido de uma vez por todas. E essa vitória nos aguarda. E a gente tem que se alimentar dessa certeza quando a gente se sentir desanimado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Antes da nossa comunhão lá atrás, o nosso lanche. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, Senhor. E te pedimos, Senhor, nessa manhã, que essa palavra seja para nós alimento, mas também direção. Sabemos que ela não volta vazia e te agradecemos pelo que ela fez em nosso coração. Que esse dia, Senhor, seja um dia abençoado. Que nós possamos consagrá-lo a Ti, pois é o dia do Senhor. Que o Senhor abençoe nossas vidas, os nossos lares e tudo que vamos fazer hoje. Abençoa desde já, Senhor, tudo que será feito nessa igreja hoje. Reunião do batismo, as demais, a igreja de gente pequena, as demais reuniões. Abençoa também, Senhor, o culto da noite. A nossa reunião hoje após o culto para tratar, Senhor, da Semana Santa e do café com amor. Sê conosco, Senhor, em todas as coisas, porque importa que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça sempre. Amém. Glória a Deus. Abençoa a vida do seu irmão.